Linked Lists. A definição formal de Linked Lists diz que elas são uma coleção linear de elementos cuja ordem não é determinada por seu posicionamento físico na memória. Em vez disso, cada elemento aponta para o próximo dentro da lista. Bom, apesar desse parágrafo resumir bem o que é uma linked list, eu acho que a gente consegue entender um pouco melhor como ela funciona e o que isso significa se a gente olhar para isso de uma forma um pouco mais gráfica e também tentar implementar uma linked list. E é isso que a gente vai basicamente fazer hoje aqui. O que está escrito basicamente ali é que todo elemento na linked list, ele, além de guardar o seu valor, ele vai guardar um ponteiro que vai apontar para o próximo elemento dessa lista. E esse elemento ele também vai guardar o valor, o seu valor no caso, e um ponteiro para o próximo elemento até que a gente chegue no último elemento dessa lista aqui. Apesar de ter o valor, vai ter um ponteiro nulo, que não tem próximo elemento. É importante ressaltar também que a representação que a gente tem aqui é a representação de uma single linked list e a gente tem outros tipos de linked lists. As duas mais conhecidas, mais utilizadas no dia a dia vão ser as single linked lists e as double linked lists, tá? A diferença básica entre uma single linked list e uma double linked list é que a double linked list vai ter também, além do ponteiro de ida, um ponteiro de volta, que aponta para o item anterior dentro dessa lista, ok? Além disso, geralmente a gente vai ter duas outras variáveis, uma chamada head, que é a variável que aponta para o primeiro elemento dessa lista, e uma outra chamada tail, que vai ser basicamente o apontamento para o último elemento dessa lista, o último nodo. A principal diferença, então, entre linked lists e arrays é que arrays exigem que a gente tenha todos os elementos alocados em memória de forma contínua, enquanto que a linked list permite que eles estejam alocados de uma forma mais esparsa. Além disso, os arrays eles exigem que a gente dê a eles um tamanho fixo na hora da inicialização deles, para que, obviamente, o computador consiga alocar toda aquela memória de forma prévia, ok? E basicamente é isso. Claro, as linked lists são uma estrutura de dados mais complexa. Com isso, a gente também tem algumas vantagens, tá? De usar a linked list. Uma delas, a primeira delas, claro, é que a gente vai ter um tempo de escrita constante. O que significa que para adicionar um novo elemento nessa lista, basta a gente criar esse elemento em memória e criar um ponteiro para ele. Claro, se essa inserção for no final. Se for no meio, a gente precisa fazer algumas operações a mais, mas em suma é isso. A gente simplesmente cria o elemento em memória e cria um ponteiro para ele. Além disso, a linked list ela cresce de forma dinâmica, então a gente pode inserir diversos elementos nessa lista e ela vai crescendo de acordo com os elementos que a gente vai inserindo e vai diminuindo também de tamanho de acordo com os elementos que são removidos. Diferente do array, que não permite uma escrita em complexidade de tempo constante, e se a gente quiser inserir novos elementos e esse array tiver um tamanho fixo que está cheio, a gente precisa alocar um novo espaço de memória contínuo, copiar todos os elementos para ele, para só daí conseguir inserir o elemento que a gente quer. Claro, nem tudo são flores, então linked lists também têm suas desvantagens. A primeira delas, por exemplo, elas não são tão boas para leitura.
a complexidade de leitura dessas estruturas de dados é O na N, ou seja, para eu ler, por exemplo, 3 aqui, eu vou precisar passar pelo 1, passar pelo 2, para só daí chegar no 3. Já no array, eu consigo dizer, eu quero ler o terceiro elemento dessa lista, desse array. Então, beleza, li o terceiro elemento do array. Não preciso ir indo um por um. E, além disso, elas também têm o overhead de armazenamento desse ponteiro aqui, que não é tão grande, mas é um overhead que deve ser considerado na hora que eu for tomar essa decisão. Bom, sabendo disso, eu tenho como saber também quando eu devo utilizar essa estrutura de dado em específico. Basicamente, a gente vai preferir utilizar linked lists quando a quantidade de inserções for muito maior que a de leitura, ok? Quando o tamanho muda dinamicamente e quando não há necessidade de acesso rápido ou randômico aos elementos, que nem eu falei aqui que o array permite fazer. Além disso, essa estrutura de dados ela também pode ser utilizada caso a gente queira implementar estruturas de dados mais complexas, como, por exemplo, pilhas e filas, porque ela já tem essa lógica, por exemplo, de encadear os elementos e se tu remover um, enfim, ele cresce e diminui de acordo com essa inserção e remoção de elementos, o que facilita bastante a implementação de pilhas e filas que não se sabe o tamanho exato dessas pilhas e filas, ok? Bom, sabemos agora basicamente como funciona uma linked list, quais são as principais diferenças entre uma linked list e um array. Acho que é um bom momento para a gente implementar uma linked list, implementar uns métodos básicos ali de insert no começo e no final da lista e também de remoção de elementos para entender um pouco melhor a dinâmica de uma lista, né? Vamos lá então. Aqui eu tenho à esquerda, à direita eu tenho alguns testes unitários que vão garantir que a gente está fazendo a implementação de forma correta. À esquerda eu tenho a interface do nodo, de uma linked list, e a interface de uma single linked list, que é o que a gente vai implementar hoje. Então, acho que a gente pode começar por implementar o nodo, que é a parte mais fácil. O nodo ele pode ser implementado basicamente por meio de um construtor, que a gente só precisa armazenar 2 valores nele, que são, como eu estou representando lá em cima, o value e o next, que é um node ou null. Esse null, esse next, ele pode ser null porque no tail ele basicamente vai apontar para nada, correto? Então o último node sempre vai ter o seu next como null. Então aqui eu vou ter um public value, que vai ser t, e um public next, que vai ser node de t ou null. E é basicamente isso. Implementado está o nosso node. Agora a gente pode implementar a simple linked list. Eu vou utilizar aqui minha ideia para me facilitar aqui e dizer, implementa isso para mim. Então ele já vai me dar os métodos todos aqui e as variáveis que a gente precisa inicializar. Então todas essas variáveis aqui, elas são públicas. E elas também vão ter que ser inicializadas, as 2 primeiras como null e a última como 0, que é um number, e eu não preciso disso aqui. Então se a gente olhar aqui, o nosso primeiro teste está passando.
que garante que quando a gente inicializa uma single linked list, o nosso head, o tail e o size eles vão ser inicializados com os valores corretos. Agora a gente pode começar a implementar aqui o append. Eu vou descomentar aqui os testes do append e a gente vai ver que ele vai falhar os testes aqui, certo? Porque está sempre lançando um erro. Então vamos primeiro entender como o append vai funcionar. Append nada mais é do que adicionar um elemento ao fim da lista. Para fazer isso, a gente vai instanciar um novo nodo com o valor passado. Dado esse nodo, a gente vai basicamente pegar e dizer que tail.next é igual a node e que o tail atual é igual a esse novo nodo que a gente acabou de criar. Tem alguns edge cases, como por exemplo, caso a minha linked list esteja vazia, head e tail precisam ser iguais a esse novo node. Então a gente também vai cobrir esse cenário nos nossos testes. Então, basicamente, se tem this.tail, significa que a lista não está vazia. Então eu vou dizer que this.tail é igual ao meu novo node. Então, aqui new node igual a new node velho. Perfeito. Aqui em cima, eu esqueci de dizer que esse cara aqui, por padrão, ele sempre vai ser null. Importante colocar isso aqui, daí a gente não precisa ficar passando explicitamente null aqui. Então, this.tail.next igual a node, new node. E this.tail igual a new node. Se não houver tail, significa que essa lista está vazia. Então, eu simplesmente vou dizer que this.tail igual a new node e this.head igual a new node. E por último, obviamente, this.size mais para que a gente saiba que o tamanho aumentou. Feito isso, todos esses testes eles devem estar passando. Então, seta o novo node como head e tail, aumenta o size dele, atualiza o tail, mas deixa o head sem ser tocado e corretamente seta o next. A gente consegue ver que os testes estão realmente todos passando. Ok, agora a gente vai para o próximo método, que é o prepend, que nada mais é que um append no head. Vindo aqui, a gente entender um pouco mais do prepend, é basicamente criar um novo node, dizer que o next dele é igual ao head e setar o head igual a ele. A gente também tem que lembrar de cobrir o caso aqui da lista estar vazia, etc. Mas isso a gente já entendeu bem, eu acredito. Então, bora lá. New node é igual a new. Então, se houver head, significa que a lista não está vazia. Então, a gente pode basicamente dizer que new node.next é igual a this.head e this.head igual a new node. Se não, significa que essa minha lista ela tá vazia. Então a gente faz o mesmo que a gente fez lá em cima. Poderia até pensar em abstrair isso numa função e tal, mas não acho que vale a pena. E this.size mais. Perfeito. Então, se a gente
A gente esqueceu de descomentar os testes aqui, correto? Então vamos descomentar esses testes, salvar. São basicamente os mesmos testes, porém focando na operação inversa. Agora a gente pode seguir a implementação para implementar o insert at, que diferente do prepend e do append, ele vai inserir um elemento, claro, ele vai também conseguir inserir nas pontas, mas ele vai inserir aqui no meio, né? Porque se a inserção for no index 0 ou for no size, né, no último elemento, eu posso reutilizar as funções que eu já construí. E se for no meio, basicamente o que eu tenho que fazer? Criar o nodo, ok? Dizer, obviamente, primeiro eu tenho que encontrar onde inserir. Então, digamos que eu queira inserir no index 4. Eu tenho que ir até index -1. Aí eu pego e digo que crio um novo node, né? Digo que novo node.next é igual a current node.next, meu current node é esse aqui, e daí digo que current node.next é igual ao novo node. Fiz a inserção de um elemento no meio dessa lista, ok? Então, bora lá. Eu tenho aqui os testes também para isso, eu vou descomentar eles. E daí aqui vocês vão ver que todos eles vão estar falhando. É importante também que eu copie esse erro aqui para que a gente lance um erro se o index for menor que 0 ou o index for maior que this.size. Eu vou simplesmente lançar um novo erro que vai ser igual a index out of bounds. Então, tu não pode inserir fora desses limites. Se o meu index for igual a 0, eu posso dar um this.prepend no value e dar um return para a execução. Se o index for igual no size, this.size, eu posso dar um this.append no value e também dar um return, porque pode parar a execução aqui. Então ele vai executar a lógica dentro dessas duas funções, ok? Caso contrário, eu tenho que fazer essa lógica aqui de ir até o elemento antes do index que eu quero inserir, fazer essa lógica aqui que eu acabei de comentar para vocês, e é basicamente isso. Então, vou criar aqui um current node equals this.head, que eu quero que ele comece no primeiro elemento, ok? E daí eu vou fazer um for de let i igual a 0 até i menor que index -1, porque eu quero que ele pare antes do elemento que eu quero inserir, né? E faço aqui um i++. E daí eu posso dizer que current node é igual a current node.next. O que isso... Inclusive é porque eu posso usar um bang notation para dizer que eu sei que sempre vai existir. Isso basicamente vai permitir que eu navegue dentro dessa lista. Então vai permitir com que eu ande para frente aqui dentro dessa lista, e o current node vai ser sempre o meu próximo elemento até que eu chegue no index -1 ali, né? Chegando nessa posição, eu basicamente tenho que dizer que meu current node.next vai ser esse cara aqui, sempre vai existir.
currentNode.next vai ser... Aqui eu tenho que criar o new node também. Const new node. Quase me esqueci. Com value. Meu new node.next primeiro, né? Que é aquela atribuição que eu falei. Vai ser igual a currentNode.next. Ok? E daí eu falo que meu currentNode.next é igual a new node. Isso significa que eu estou basicamente fazendo essa atribuição aqui, né? E falo que this.sizing mais. Salvei, espero que todos os testes passam, perfeito. Então aqui eu estou garantindo que ele lança um erro se tiver out of bounds, faz o prepend corretamente, faz o append e insere no meio da lista. Vamos para o find agora, porque eu acho que ele é um pouco mais simples que o remove that e ele vai nos dar uma noção bem boa de como encontrar elementos dentro dessa lista, ok? Um find dentro de uma lista, uma linked list, ele sempre vai ser linear, então a gente vai necessariamente ter que passar por todos os elementos da lista, ok? Porque a gente não tem acesso randômico, então a gente, apesar, digamos, se eles tivessem ordenados, nós não conseguiríamos implementar uma busca binária, porque a gente não tem acesso randômico aos indexes dessa lista, ok? Então, o que a gente tem que contemplar aqui? Que eu retorno o nodo com o value e retorna null, caso contrário. Perfeito, vamos lá. Então, basicamente, eu vou criar aqui um let current node que vai inicializar com this.head e vou ficar loopando aqui enquanto houver current node, ok? Dentro desse loop, a única coisa que eu tenho que verificar é se currentNode.value é igual ao value que eu estou procurando, retorna o current node. Se não, currentNode.next, current node igual a currentNode.next e return null. Então isso aqui vai basicamente, deixa eu só apagar isso aqui para facilitar o nosso entendimento. Ele vai criar uma variável e vai ficar atribuindo o next nessa variável. Então ele vai andar para frente aqui. E a cada next que ele atribuir, ele vai verificar o valor desse nodo é igual ao valor que eu estou procurando. Se for, retorna ele. Caso contrário, vai para o próximo. Se for, retorna ele. Caso contrário, vai para o próximo. E quando ele chegar no fim da lista, esse currentNode.next vai ser null, o que vai atribuir null para esse cara aqui, e ele não vai entrar mais aqui nesse while, o que vai retornar null aqui embaixo. Perfeito? Então essa basicamente é a lógica. Podemos ver aqui os testes do find todos passando. Agora é a hora da gente implementar o remove at. Ele é um pouquinho mais chato, mas ele é bem tranquilo também, como a linked list como um todo, ok? Então vamos descomentar aqui os testes. Vocês podem ver que eles estão todos falhando. E vamos para a implementação dele. Primeira coisa que a gente tem que fazer é lançar um erro se estiver out of bound. Então a gente pode copiar aqui a mesma coisa e dar um paste aqui. Show. Vai ter um teste a menos falhando aqui, correto? Perfeito, já temos um teste passando aqui pro remove that.
A próxima coisa que a gente tem que fazer é verificar se o index que está sendo removido é 0. Porque se for 0, esse é o cenário mais simples de remoção de uma linked list, ao menos uma simple linked list, porque a gente pode simplesmente remover o head e já era, a gente não precisa nem navegar pela lista para chegar até o final, por exemplo. Como que a gente vai fazer a remoção desse head então? A gente vai criar aqui uma variável next que vai basicamente guardar qual que é o próximo valor atual do head. Então this.head.next. Então a gente guardou esse valor. Agora eu vou desconectar o head atual da lista e depois dizer que o novo head é igual ao next que a gente tinha antes. Então this.head.next igual a null e this.head igual a next. E nunca esquecer de dar um this.size menos e um return para parar a execução. Aqui a gente pode substituir por isso. A gente sabe que ele vai existir. Vamos ver se a gente tem mais um teste passando. Removes the head. Agora, a remoção de ambos, tail e outros nodos, vai ocorrer de forma, como eu posso dizer, quase como que se fosse um find, porém a gente vai encontrar o index onde a gente quer remover e remover esse index. Então a gente vai ter aqui um current node que vai também, igual nos outros casos, começar como this.head. E aqui a gente vai ter um for. E começa em 0 e vai até i index menos 1, que é a mesma coisa que a gente fez aqui em cima, ok? E mais aqui. Perfeito. Fiz a minha... Encontrei o meu elemento, ok? E agora eu vou dizer que, então, digamos que eu queira remover esse index aqui, tá? Eu vou até esse e digo que o next desse é igual a o next do next. Então ele vai fazer quase como se fosse um bypass aqui, tá? O next é igual ao next do next. Então, perfeito. Current node.next. A gente sabe que esse cara existe, a gente pode usar isso aqui, igual a current node. Aqui eu posso usar isso, next. Ou null, porque ele pode ser undefined nesse caso, tá? E eu posso dar um this.size menos. Vamos ver se tem mais um teste passando aqui. Perfeito. Agora a gente só precisa garantir que o tail é reatribuído, né? E como é que a gente identifica isso? Primeira coisa é que eu tenho que identificar aqui se ele está removendo um item do tail. E como que eu faço isso? Basicamente, removing from tail. Removing tail, na verdade. Verificar se o index é igual a this.size menos 1. Então ele está removendo o tail. Se ele estiver removendo o tail, eu posso basicamente fazer aqui dizer que o this.tail é igual a current node. Então se removing tail, this.tail
igual a current node. E isso vai fazer o teste passar, perfeito? Então a gente cobriu esse caso também. Bom, então é basicamente isso, a implementação de uma single linked list aqui. A gente implementou append, prepend, insert at, remove at e find, uma implementação bem completa. E também entendeu como que ela funciona, as vantagens e desvantagens e algumas diferenças frente aos arrays. É isso, espero que tenham gostado. Até mais.